alguns pontos, né, que vocês trouxeram aí. Um, eu acho que está bem forte aqui, é a questão da sociedade com amigos. A gente é um case disso, vocês também é um case que está vindo. Outro, a questão da cultura, né? Você falou que um dos vetores de mudança, né, na gestão da Refúgio foi implementar cultura, foi trabalhar com pessoas. É uma lição desse nosso episódio. Eu estava anotando algumas aqui, né, enquanto a gente falava. Bem-vindos ao Legado. Hoje a gente começa aqui o primeiro episódio do nosso projeto. O Legado é um projeto que visa ajudar empreendedores de empresas familiares a profissionalizar seus negócios e alavancar seus negócios, implementando profissionalização, gestão e transformando eles de empresas familiares para famílias empresárias. Hoje a gente começa aqui o nosso podcast, nosso primeiro episódio. Estou aqui com o João Fiamengue, meu co-host. Eu, Kleber Falcão, fazendo o papel de host, e temos dois convidados especiais que a gente vai apresentar um pouco. Ele vem de família, um deles vem de família empresária, está no processo de sucessão, é a segunda geração da empresa, da família. Está no ramo de turismo, né? Está no ramo do turismo, uma empresa que aonde atua é referência. E ele veio com a segunda geração, inovando, trazendo novidades para o negócio da família. E também estamos com o seu sócio, que está desenvolvendo um novo projeto bacana, aí, ligado ao projeto da família do nosso convidado. E a gente está aqui com o João Lamenha e o Helder Valino. Desculpe, Helder. E eu queria fazer, antes de apresentar, né, que vocês se apresentem mais, conte um pouco da história de vocês, eu queria fazer uma pergunta, né? Então, queria saber aí, João Lamenha, qual foi a principal decisão, qual foi a principal estratégia que você tomou no seu negócio para que ele esteja onde ele está hoje, até esse momento que você acredita que foi a mais decisiva, a mais assertiva aí, né? Claro. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui, João, um grande amigo. E assim, o primeiro episódio de vocês, a gente fica até um pouquinho nervoso aqui, mas eu estou muito feliz, esse momento vai ser lembrado muito tempo por a gente aqui, com certeza. É um desafio muito grande, a gente vem depois da fundação, né, depois de tanto tempo de uma criação, com tanto carinho de minha família no ramo hoteleiro. Eu tenho um hotel hoje chamado Refúgio da Vila, Boutique Hotel. E assim, eu acho que a grande mudança que teve da gestão dos meus pais para a minha foi o cuidado com as pessoas. Então, a criação de equipes e o cuidado separado de cada um, e entender que cada setor precisa de um líder e aquilo precisa funcionar da melhor forma possível, foi a grande mudança da empresa. Antigamente, a gente operava com recepcionista que fazia quase tudo, ia para a cozinha e arrumava quarto, e depois quem cuidava do financeiro fazia reserva, e tudo meio que junto, na mesma equipe, tudo funcionando, tudo junto ali, um ajudando o outro. Nada setorizado, aquela Exato. Bagunça organizada, né? Exato. Então eu comecei a organizar isso para as coisas funcionarem melhor, e também comecei a entender pessoa por pessoa. Eu lembro que quando eu comecei a minha participação com meus pais, eu comecei a operar setor por setor, a gente fazia reuniões. Era mais raro, a gente fazia uma por semana, uma a cada 2 semanas, e era na sala de TV do hotel. Então eu percebi que isso era impossível para a gente trabalhar a parte pessoal, né? A gestão de pessoas. Então eu criei um escritório, trabalhei pessoa por pessoa, fui fazer uns treinamentos, e acredito que essa mudança fez com que a gente crescesse e mudasse, né, de ramo e de cuidado e de serviço dentro da empresa. Então essa acho que foi a nossa mudança principal. Então você acredita aí, né, de forma breve e prática aqui, que a gestão de pessoas, implantar a cultura foi sua principal decisão para você chegar no ponto que vocês estão hoje, né? Total. Não, Gestão de pessoas e também liderança, né? Criar boas lideranças para fazer acontecer e ter equipe que esteja lado a lado comigo e não seguindo ordens foi a grande mudança da empresa. Isso é legal porque o João aqui é um especialista em gestão de pessoas e liderança, né? O João, na verdade, é um grande líder dentro do nosso negócio, é uma pessoa de referência. E ele vai ter muito a contribuir também. Eu acho que esse é um ponto forte, né? E a gente sempre buscou dentro do negócio também implantar cultura e cuidar das pessoas. Total. Né? Mas, João, quer... É legal ouvir um pouco a trajetória de João, mais conhecido como Joba. Tenho o privilégio, né, de poder trazer amigos aqui para poder participar desse primeiro episódio do Legado. E assim, eu acompanhei um pouco o início da trajetória dele aí, quando ele
entrou no ambiente empresarial. Ele fez uma apresentação, um pitch deck, né? Ele, um outro sócio, teve a oportunidade de apresentar para o Grupo Ergo aí uma solução que ele trouxe, né? Eu acho que ele vai poder contar um pouquinho mais da trajetória profissional dele, de onde ele veio, aonde ele está e aonde eles querem chegar agora com a Natu também, né? Então, assim, mais uma coisa um elemento muito importante, assim, da característica de João, pensa num cara que tem habilidade para fazer um monte de coisa e faz um monte de coisa bem. Então, Inteligente, né? eu tô ansioso para ver o crescimento, aí, o desenvolvimento empresarial dele e fazer parte dessa história também, né? Então, o João além de empresário, já foi atleta profissional, né, João? Já foi jogador profissional de futebol. E bom surfista, tudo que é esporte o cara faz bem, né? Então, é um cara que me inspira muito como atleta e eu não tenho dúvida que empresarialmente vai fazer muita história aí junto com a Elden também. Então, é um prazer ter vocês aqui, poder ouvir um pouquinho da história de vocês aí. Legal, oficialmente sejam bem-vindos ao nosso podcast, ao nosso projeto. Como eu falei, é o primeiro episódio. Agora a gente queria ouvir um pouquinho da história aí, Joba. Não vou mais chamar de João, vou chamar de Joba aqui mesmo, já na amizade. Acho que vale a pena se apresentar também. É isso, a ideia é que você se apresente, Só que antes de ela se apresentar, eu vou pegar essa primeira pergunta que você fez. Qual foi a maior decisão estratégica que eu tive? E a gente pontuou um pouquinho sobre a Refúgio, e eu falei um pouquinho de gestão de pessoas. E a maior decisão que eu tive estratégica da Natu, que é o legado do legado, vamos dizer assim, né? Que faz parte, que é minha segunda empresa, foi ter chamado o Elder. E isso que fez com que a gente conseguisse crescer e começar a operar e engrandecer esse negócio. Então, contando um pouquinho dessa história para começar e depois ele se apresenta. Desculpa te interromper. Não, tranquilo. Eu tava com 4 anos já de Refúgio e Elder é um grande amigo meu, posso dizer que é um dos meus melhores amigos, e a gente fez uma ligação indo pra academia e ele tava um pouco chateado com a parte empresarial, com a parte do trabalho, né? Na parte pessoal não, mas a parte, acho que do trampo, tava um pouco chateado ali. Da motivação, né? E aí eu ligando pra ele, conversando, ele pontuando pra mim umas coisas, eu dando algumas dicas também, pela minha experiência, nada muito grande, mas eu pontuando algumas coisas, eu falei, meu velho, tá na hora de mudar, você é um cara que tem potencial, você é um cara que precisa atingir novos ares, não dá, você é uma pessoa exemplar, enfim, que é um cara que tem princípios e valores, um cara do bem, um cara que é correria. Vamos tentar criar alguma estratégia. E aí, eu tinha criado a Natu 2 anos antes. Só que eu não tinha tempo para operar. E a Natu veio de uma ideia, puxando um pouquinho pro negócio, é que eu tinha 4 imóveis, eu tenho 4 imóveis em Prado Forte, e eu fazia a gestão desses imóveis para alugar. Sim. Rentabilizar o imóvel. E isso em Prado Forte acontece muito. Tem muita gente fazendo investimento lá. E esse processo de alugar Airbnb e receber cliente, organizar enxoval e atender é chato, velho. É trabalhoso. É insuportável. E eu criei um modelo de negócio que isso começava a operar dentro da Refúgio da Vila e eu operava esses 4 com facilidade. E aí eu conversando comigo meu, ele falou, rapaz, por que você não escala isso? Naquele início você usou a estrutura do refúgio para Usei do refúgio, operar principalmente o esse setor de negócio. reservas. Bacana. O setor de reservas me ajudou nos meus imóveis. E aí as coisas acontecendo, a gente tocando e tudo, só nota alta no Airbnb, as coisas funcionando. Eu conversando comigo no bar, tomando uma, parecido com isso aqui, só que sem câmera. Ele me trouxe um insight, ele falou, mas velho, por que você não escala isso para outras pessoas? Porque tem tanto investidor em Prado Forte que não quer passar por essa burocracia e quer rentabilizar o negócio. Aí isso ficou na minha cabeça, por 1 ano ali, uns 9 meses. E aí veio a ligação, eu falei, meu velho, eu tenho essa ideia aqui. Quer tocar, quer fazer acontecer? Aí ele, na hora, quando eu contei um pouquinho qual era o meu projeto, ele, meu velho, vamos começar amanhã, tô indo pra Prado Forte, vamos nessa. E aí, a partir disso, a gente, graças a Deus, com 1 ano aí, eu tô muito feliz com toda a trajetória que a gente tá tendo. Que E, enfim, Maravilha. Vamos falar um pouquinho de números, só para a gente ter uma ideia, né, de quem está aqui. Ela vai se apresentar também e contar aí agora esse novo momento de vocês aí empresarial. Mas a Refúgio da Vila é considerada talvez a melhor pousada da Prado Forte. era pousada, agora é Boutique Hotel. Agora é Boutique Hotel, Isso. Fez parte do rebrand. Quando o meu sonho era ir para Prado Forte para passar um tempo,
Meu desejo era ficar no Refúgio da Vila, só que eu não tinha dinheiro, né? Então... Ainda não estava acessível, né? O ticket ainda não estava ao meu alcance, mas sempre foi uma... Apesar de só ter virado boutique hotel agora, mas sempre foi de referência. Não, sempre e foi. sempre foi considerado um dos melhores sempre. Ela empreendimentos de é Prado da Forte. Vila do Charme. Como é Vila do Roteiro Charme? do Roteiro do Charme, Charme, né? Então, assim, para estar no Roteiro do Charme, tem que estar num grau, assim, de exigência, assim, altíssimo, né? Então, é uma pousada, hoje boutique, referência, né, na Prado Forte, conhecida no Brasil inteiro, mas também deve ter muito cliente de fora também, que já conta aí com os serviços da boutique. E sempre reparei muito esse cuidado que eles tinham com pessoas mesmo ali na pousada na época, né? No atendimento. E isso foi uma das coisas que eu percebi, que eles conseguiam transferir essa cultura dos fundadores, dos pais dele, né? Depois ele, o irmão também, que está em outro segmento, a gente convidou, ele vem numa próxima aqui com a gente certeza, falar um com pouco com a Vai gente estar também. contando um pouco da história Né? aí também. É uma família de empreendedores, né? Tão diversificados. Isso só te interromper, isso é bacana, porque é justamente a essência do legado. A gente quer trazer famílias empreendedoras, famílias empresárias, para contar a vocês. Sua família fundou mais de um negócio, você toca um, seu irmão outro, né? Então a ideia é justamente essa, que a gente possa trazer e contar mais essa história. Que a gente entenda como é que foi essa sucessão. Mas A gente assim, vai- a gente vai aprofundar falando um de pouco mais. números, a Refúgio é uma referência hoje no Brasil, né? E não tem para quem quer. Você chega lá, final de semana, Sempre lotado. alta temporada, Graças a Deus. ou você fala com o dono para É bom, né? Deixar uma reserva, eu então tenho já o é. privilégio hoje de ligar para ele e pedir para ele reservar uma mesa lá para mim, porque é difícil. Porque além da restaurante. parte de acomodação, de estadia, tem o restaurante, que é restaurante assinado por chefe. Você vê que é mais uma das coisas que eles prezam, né? Prado Forte tem uma vila com várias lojas, restaurantes, mas peca um pouco em relação à alta gastronomia, e lá na Refúgio a gente ainda tem essa oportunidade de poder experimentar uma alta gastronomia assinada por um chefe, né? Fabrício Lemos, Fabrício do Grupo Lemos. Origem. Então, assim, você vê o cuidado no detalhe, né? E quando eu percebi que Joba, né, João, estava cada vez mais entrando no negócio, assumindo as rédeas ali, fazendo essa sucessão, e agora com esse novo projeto, eu falei, cara, é golaço, porque ele já vem de uma origem importante ali de prestação de serviço de alta qualidade, e agora ele entra para atender mais uma grande dor, né, que a Prado Forte ainda vai ter mais ainda, né? Total. Porque Sim, está crescendo, muitas casas ainda sendo construídas, pessoas de fora, né, de outros estados que não têm condições de acompanhar as suas casas no dia a dia, e a Natu pode aí oferecer esse serviço para deixar o cliente tranquilo, e quando ele chegar na casa dele vai estar sempre na mais alta qualidade, na melhor entrega, e rentabilizando, que é o mais importante, né? Total, Então, com certeza. Maravilha, cara. Joba, vamos lá. João fez uma introdução bacana aqui, a gente já falando, mas conta um pouquinho pra gente aí como foi, né, que surgiu o Refúgio da Vila, como é que surgiram os negócios, né, que você toca hoje. Traz um pouco pra gente dessa história de forma resumida, né, para que a gente possa conhecer mais aí esse... E aí depois, nessa transição, a Elda vai se Isso, apresentar, aí você já porque fala- justamente Total. esse ponto de inflexão aí da trajetória de vocês. Mas conta lá do início, Joba. Desde Vou quando contar. você foi jogador profissional, né? O porquê que você não seguiu a carreira e Porque até... decidiu empreender na família, né, virar O João puxou um tema muito interessante, que é esse legado que meus pais trouxeram desde o início. Então, até antes de eu virar jogador de futebol, meu pai ele sempre trabalhou em casa. Ele tinha um escritório em casa. Então, eu tava no dia a dia ali observando ele. Então, mesmo sem ele parar para me ensinar, você observa, você entende. Você vai pegando ali os hábitos de meu pai, de minha mãe, entendendo como é que funciona. E no dia a dia, como ele é um cara muito esperto, ele compartilhava comigo todas as questões que existiam dentro da empresa. E aí, com 13, 14 anos, eu comecei a assim, me destacar no esporte. Eu jogava futebol. Comecei com tênis, na verdade.
Com 10 anos eu me dediquei bastante ao tênis por causa de meu irmão. Meu irmão começou a competir e eu fui junto. Acabou que a gente rodou o Brasil inteiro jogando. Eu cheguei a ser 8 do Brasil, fui campeão baiano algumas vezes de tênis. E aí quando eu fiz uns 12, 13 anos, eu não aguentava mais tênis. Porque tênis é aquela loucura, né? Drill, batida. Você não tem desafios ali. É muita repetição. E aquilo eu não gostava tanto. Aí com 13 eu fui mais pro futebol. Me destaquei no futebol. Comecei a fazer escolinha no Salvador com meus amigos do colégio. E aí, no próprio Salvador, já fui para meio que uma seleção ali para poder jogar uns campeonatos. E em um desses campeonatos, eu me destaquei contra o Sport Clube Vitória, que hoje é meu time do coração, por sinal. E aí, nesse time, eu fui chamado e passei 4 anos de base. Então, eu fiquei dos 14 aos 17 ali no Sport Clube Vitória. E, enfim, eu acho que isso foi muito importante para trazer a pessoa que eu sou hoje, todos os aprendizados que eu tive. O esporte ele é fundamental em relação à disciplina, em relação a você saber perder também, né? Relacionamento humano, principalmente com classes sociais totalmente diferentes da minha. Então eu estudei colégio particular a vida inteira e eu cheguei na base do Vitória, meu amigo, era uma guerra. Então tinha gente que morava em favela, tinha gente que o irmão era envolvido com coisa ruim, e aí eu tava ali convivendo e tava lutando pelo meu espaço. Então isso foi muito importante para fazer a pessoa que eu sou hoje. E aí, com 17 anos, eu decido ir pro Atlético Mineiro. Surgiu uma oportunidade de ir pro Atlético e eu tava meio que chateado ali com o dia do Vitória. Essa história é bem longa, mas pra resumir, eu fui pro Atlético Mineiro e fui morar em BH. Aí nessa que eu fui morar em BH, eu tava um pouco chateado e cansado do meu dia a dia de atleta com 17 anos de idade. Isso tava me incomodando, porque meus amigos estavam indo pra 15 anos, estavam indo conhecer as meninas, estavam indo tomar uma, e eu indo treinar. E todo final de semana eu tava viajando pelo interior pra jogar contra os times do interior. E meu irmão, quando deu 17 anos, eu falei, rapaz, não aguento mais esse negócio não. Aí eu liguei meu pai desesperado e o meu pai sentia muito, né, essa carga, porque no dia a dia eu chegava chateado em casa porque eu não fui chamado para um jogo, então eu joguei mal um Bavi, e eu ficava arrasado em casa, e meu pai ficava junto comigo. E aí com 17 anos, eu virei meu pai e falei, pai, não quero mais essa vida não, chega, não quero mais isso, vou voltar a estudar, vou trabalhar com você, ou então arranjar uma coisa para mim, não quero mais não. Aí ele me mandou para a Austrália. Eu fui para a Austrália, passei 4 meses na Austrália para poder aprimorar meu inglês. E aí, na volta, eu decido fazer engenharia ambiental e sanitária para poder administrar a outra empresa que meu irmão hoje é o administrador. Na minha cabeça, e na época, eu achava que a Aquadril, que é uma empresa de tratamento de água e esgoto, tinha um potencial de crescimento maior do que a Refúgio da Vila. Porque a Refúgio da Vila é um hotel, é físico, né? Sim. E a Aquadril não. A Aquadril é uma prestação de serviço. Então, você pode prestar serviço em qualquer empresa. E, enfim, tinha um potencial maior de crescimento. E para mim, aquilo trouxe um pouquinho mais de vontade de fazer ali. Chamava mais atenção. Chamou um pouquinho mais de atenção. Poderia... Exatamente. Aí eu fiz engenharia ambiental e sanitária por 5 semestres. E meu irmão começou, nesse meio termo, meu irmão começou a administrar a Aquadril. E aí meu pai, muito esperto, um dia me chamou para tomar um café no shopping e falou, filho, depois do treino, na época eu já comecei a jogar futebol. Né, que também eu me tornei profissional, joguei Liga Nacional, tava jogando Campeonato Nacional, Baiano, enfim, aí é outra história. O esporte que ele é muito bom também. Isso não tem esporte que o bicho é ruim não, cara. Esporte aí surfa também, né? Rapaz, eu descobri uma coisa que sou melhor que ele. Candy Crush. É verdade. Rapaz, era uma competição, eu e ele no barco, velho. Ele falava, eu tô no level 1000, eu tô no 1100, ele passava 1300, era uma guerra, Isso é ruim no samba, não sei. Pô, velho, o cara é super talentoso, bom e tudo que é esporte, peraí. Aí, tô jogando Candy Crush, ele olhou assim, aí veio todo querendo tirar vantagem e falar assim, eu tô em não sei quanto. Aí eu falei, eu tô em 3.000 tralalá. Aí ele ficou louco, não é possível, não é possível. Você deve pagar, você deve... Não faço nada, sem pagar. Foi meu. Mas tem outra coisa que eu sou muito ruim também, tem várias, né? Mas a do samba, meu irmão, percussão, ele toca muito o cavaco e eu tento aprender pra acompanhar ele. Meu amigo, não vai. Eu sou que tenho facilidade em esporte, agora me bote na parte musical. Ave Maria. Eles falam, velho, porque você põe tudo também, pô. Tem que ser Peraí, né, velho? Deixa um pouquinho pra gente também. Deixa, dá pra outra pessoa aí, dá pra outra vez. E aí, continuando essa jornada, eu tava fazendo engenharia ambiental e sanitária, meu pai me chamou a tomar um café e falou, filho, seu irmão já tá tocando a Quadril. Lógico, se você quiser continuar com ele, vocês podem trabalhar juntos, mas tem a Refúgio da Vila, que é um potencial pra você, e ele atribui muito ao meu perfil de ter relações com pessoas... Eu sempre tive facilidade para me relacionar com as pessoas, ter boa conversa, a parte de gestão pessoal, isso já foi algo que eu trazia no meu perfil, que ele entendia ali. Uhum. E aí ele trouxe para mim uma ideia de, filho, vai para Refúgio, começa a atuar lá, vê se você gosta.
E aí, depois dessa conversa, eu ligo para a faculdade e mudo para administração. Faço administração, formo de administração. Durante esse período, eu já começo a atuar na Refúgio. E aí, eu tive a ideia de passar pelo menos uns 3 meses em cada setor e acompanhar fazer um eles. estágio ali dentro da própria empresa. Então, eu passei 3 meses no bar, passei 3 meses na recepção, passei 3 meses na parte do financeiro, passei 3 meses na parte de compras, estoque, enfim. E aí, comecei a atuar na Refúgio da Vila, há 5 anos atrás, e iniciou essa transição familiar, e aí a gente teve algumas vitórias de lá para cá, e a maior que a gente teve dentro da Refúgio da Vila foi o retrofit no ano retrasado, que a gente já virou o ano. A gente fez um retrofit que para mim foi já tá tendo um resultado... Divisor de águas, né? Divisor de águas, e tá tendo um resultado absurdo que eu não esperava. Eu sempre tive muito receio, porque foi um risco muito grande nas minhas costas, a ideia foi minha, eu que botei pressão para fazer, a gente botou a Refúgio no chão para poder crescer de novo. E durante o processo da obra eu ficava, meu amigo, o que é que eu tô fazendo aqui? Rapaz, será que eu tô indo pelo caminho certo? Decisão, hein? Aí eu não sabia, né? Via a obra. Helder mesmo chegou pra mim um dia na obra. Vai mexer em time que tá dando certo, né, velho? 15 dias antes. 15 dias antes da obra. Fica aquela responsabilidade do fundador olhando pra você e Exato. falando, o que é que você tá fazendo aí, meu filho, Não, né? E na época da obra, é estresse, meu velho. E aí chegava em casa, meu irmão, tinha dia que meu pai tava estressado, ele falava, meu irmão, se fosse eu, não faria isso aqui nunca. Isso aqui é loucura. E aí na minha cabeça, meu psicólogo falava, meu Deus do céu. Acabou. Só que meu pai sempre foi uma pessoa que me conduziu à mudança, ao crescimento. Mas na época da correria lá, da confusão, que obra, vocês sabem, né? Acabou da emoção. Ele soltava as coisas pra mim, eu ficava, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E graças a Deus, a gente já passou 2 anos e os resultados estão muito melhores do que o esperado lá. Quando a gente começou a ter a ideia de fazer a reforma, a gente fez alguns cálculos. Então tá muito melhor do que a gente esperava. 15 dias antes, só curiosidade, 15 dias antes, o Helder vai comigo lá na obra. Aí ele vê a obra assim, meu amigo, ele olha pra mim e fala, João, 15 dias você não tá muito aqui não, meu irmão. Não termina, né, Helder? Só que eu tinha gente chegando de São Paulo, Rio de Janeiro, de fora, dia 7 de julho. Já com os agendamentos ali de Tudo reserva. já pago. E eu tinha 15 dias pra fazer acontecer. Ele olhou pra mim e falou, meu irmão, não vai. Mas graças a Deus deu certo. Mas... E aí a gente, no 4º ano, a gente puxou a Natu, veio aquela ideia que eu construí aqui anteriormente, dos imóveis em Praia do Forte. E aí a gente tem 1 ano de processo e o Eldinho vem tocando aí a Natu de forma, assim, maravilhosa. O crescimento dele pessoal e no ramo do empreendedorismo é uma coisa, assim, absurda. Helder hoje, conversando com vocês aqui, é um Helder na parte profissional, obviamente, totalmente diferente do que era Helder 1 ano atrás. Maravilha. Com a prática, com o dia a dia, com esse contato e fazendo acontecer, ele já consegue ter a tomada de decisão muito mais assertiva do que antigamente. Então, é importante você fazer acontecer. Traçar isso aí, porque aí, Helder, a gente quer ouvir um pouquinho agora a sua história, né? Como ele falou, você era uma pessoa, hoje é uma pessoa completamente diferente. Com certeza. A gente soube aqui mais cedo, né, que você é advogado de formação, vem do direito. Sim. Então conta um pouco aí sua história pra gente também, né? Agradecer também a vocês, né, Kleber e João, pela oportunidade. Sem dúvidas, é uma experiência assim única pra gente, né? E João trouxe aqui que seria um momento inesquecível e com certeza será, né, João? Nessa jornada é uma conquista estar aqui. Esse é o primeiro de muitos que vocês vão participar para contar a história de vocês. E a gente quer que depois vocês voltem aqui para contar como é que tá a Natu também. A gente vê lá na frente, depois das decisões aí que vocês estão... A gente já contar o legado, né? O legado, perfeito. Com certeza. Então, minha jornada é de uma carreira, né, jurídica, formação jurídica. Então, eu já estava na área atuando ali há 3 anos. Mas eu tenho uma compulsão, assim, pessoal muito grande de buscar conhecimento, né? A gente estava falando sobre o livro aqui, e isso na minha vida sempre foi muito, muito vivo, assim, sabe? Tipo, de ler muito, de estar buscando a cultura e tal. E na minha área eu passei a sentir falta, era uma questão pessoal dos desafios, né? De o que é que eu posso fazer para poder aprender mais, para poder estar na plena atividade do meu potencial. E eu passei a não enxergar isso, sabe? Você já não estava entendendo que a área jurídica ali era seu lugar Exatamente. de potência, né? Então, eu já tive esse pensamento lá no início, quando eu entrei na faculdade de Direito, em fazer administração. Eu já tinha esse viés um pouco para o empreendedorismo, né? Já olhava, já admirava. Então, depois que eu formei, que eu entrei na área, que eu passei a atuar, né? Seria assim, acho que para muita gente seria um momento assim de, pô, tô legal aqui, tô confortável, sabe? Mas para mim era uma falta, era um vazio que eu sentia. E eu conversando com ele, assim, na amizade, né, coisa de amigo, assim, João, pô, tô meio triste, sentindo falta de motivação, de conhecimento e tal. Aí a gente começou a conversar ali, eu tenho uma ideia aqui. E aí, o que você acha e tal? Eu falei, vamos,
Ideia perfeita, né? Eu falei, pô, João, perfeito. Eu acho que o projeto é maravilhoso. A gente só precisa fazer. A gente só precisa ter coragem, né? Para fazer acontecer, que as coisas vão fluir. Então, você fez a pergunta para ele, qual seria a decisão mais complicada, né, que ele tomou e que isso também foi determinante para o andamento do negócio, né? Então, no meu entendimento, eu acredito que foi a coragem. Eu acredito que foi o fazer, tomar iniciativa, né? De abdicar de uma condição que você está para outra, né? Sem ter a certeza que aquilo vai acontecer de fato e se esforçar ao máximo para isso, sabe? Tipo, trazer esse espírito para dentro. O João também, como gestor, tem esse dom de fazer as pessoas se sentirem parte, Se conectarem. se conectar. Isso é uma característica dele assim que eu admiro demais, né? Porque assim eu não estaria onde eu estou se ele não tivesse me dado essa oportunidade e também delegado. Ele faz, existe a sua capacidade, faça o máximo que você pode. Então, para a gente foi muito ato da coragem, né, de fazer, porque a gente já nasce com um capital intelectual muito grande, né, de uma experiência de mais de 30 anos. Então, o João já herdou esse conhecimento, que não nasceu ontem. Sim. Então, quando a gente Já vem de uma começa, história familiar, né? a gente já começa, a gente brinca que a empresa é um bebê, tá vendo uma criança, mas é como se fosse uma criança com um conhecimento já agregado muito grande, né? Então, eu atribuo isso ao desenvolvimento, à nossa capacidade de se desenvolver nesse tempo. Foi tão grande em virtude desse conhecimento agregado, né? Esse potencial também de estar... Maravilha. Exercendo. E uma coisa que você falou, né? Eu acho que para o empreendedor, o principal ponto é o que você falou, é a coragem. A coragem de fazer, a coragem de startar um novo negócio. Coragem de se manter firme no negócio, né? Em muitos momentos a gente dá os tropeços, a gente acha que não vai dar certo, que não deveria estar fazendo aquilo, mas a gente permanece firme, resiliente, né? E vai realmente vendo os resultados, vendo os sucessos, né? Você na jornada no Refúgio, agora com você também no Natu, né? Para fazer isso aí, vão ter diversos desafios e eu acho que isso faz da gente empreendedor, né? Seguir e fazer o diferente, porque a gente cresce no desafio, né? A gente cresce na incerteza, a gente cresce na insegurança. Então, esse é um ponto, né, que a coragem, ela ajuda bastante. Com certeza. Então, realmente, para mim, é um dos também que eu falo. Eu acho que talvez seja a característica, assim, principal de todo empreendedor. Empreendedor que não tem coragem, que não dá um passo de coragem, ele não vai conseguir abrir o caminho que ele... Desbravar, né? E falando um pouquinho de coragem também, rapaz, tem que ter coragem para vir aqui também. Vou falar na frente de João, que é um grande empresário, sempre foi um norte aí para mim, e você também, parar para vir aqui para falar um pouquinho da nossa história, tem que ter coragem demais. Faz parte, mas obrigado aí pelas palavras. Mas, cara, é isso. Eu acho que tá o tempo todo se colocando em desafios. Assim como pra gente também, né? Tá aqui trazendo... é um projeto novo pra gente também. Então, é um passo de coragem. Eu sou super tímido. E aí, ficar, assim, na frente das câmeras não é natural. Com certeza. Então, pra gente é um passo de coragem, sem dúvida. Eu acho que depois da coragem, um outro ponto assim fundamental seria a resiliência, né, para a jornada do empreendedor. Mas eu estava, quando eles estavam falando ali, uma coisa que me chama muita atenção e é uma característica também muito forte em Joba, e que aí a gente percebe essa junção aí da sociedade, né? Joba, ele tem uma característica que ele se relaciona muito fácil com qualquer tipo de pessoa. Pessoas diferentes, de lugares diferentes, de esportes diferentes, de classes diferentes. Culturas. Né? Você chega lá na Praia do Forte, você quer encontrar Joba, ele tá jogando dominó com os pescadores. É verdade. Ele tirando foto viva. É sério. Tem a capacidade de estar em todo o ambiente, né? É importante. Então, ele tem essa capacidade de se adaptar em qualquer ambiente. Mas, Joba, a pergunta que eu queria fazer assim, para você é: quando que você percebeu que você precisava de ajuda
E quais foram as características em Helder que você percebeu que falou assim, pô, ele é complementar, ele vai me ajudar a dar esse próximo passo. Ambos tiveram um passo de coragem, né? Mas não foi à toa. Porque amigo você tem um monte, amigo você também tem um monte, né? Você se relaciona com várias pessoas competentes, pessoas acima da média, mas alguma característica você viu nele e alguma característica você viu em Joba. Então conta um pouquinho o que você viu nele e o que ele viu em você para poder assumir esse desafio. Total. E vocês estarem aí à frente da Natur agora, que é uma empresa que tem muita sinergia com o seu negócio de origem da família, com certeza é um side business ali, né? Um negócio que você está verticalizando dentro do seu negócio, usando da estrutura, porque você tem acomodação. Uma hora a acomodação acaba. E aí você agora oferta aquelas acomodações que estão disponíveis na Praia do Forte. Exatamente. Então você está potencializando, inclusive, a refúgio, né? Porque você não deixa o seu cliente desassistido. Justamente. Então, aquele cliente que deixou para reservar por último, ainda assim você consegue atender e trazer o mesmo serviço, muitas vezes, que ele tem na refúgio, né? Então, eu queria entender o que você enxergou nele. E aí, o que Helder viu em Joba em termos de característica para poder comprar essa ideia e assumir esse desafio, né? E Legal. só antes, e é bacana, né, que você trouxe isso, porque a gente considera aí a Natur um motor 2 do seu negócio, né? Você tem um negócio principal que é a Refúgio da Vila, que é a parte de, vamos dizer, hotelaria, né? Acomodações de hotelaria, e você traz um negócio que não está ligado, não é o seu core aqui principal, que é a parte de hotelaria, mas você vai com um negócio que você vai para a parte de residências e acomodações em residências, trazendo o expertise e todo o know-how da Refúgio da Vila para isso, né? Então é bacana trazer, porque justamente você conseguiu trazer uma nova fonte de renda, um novo negócio que você consegue utilizar toda essa potencialidade, como o João falou. Total. E ainda vai ter gente dizendo que você só é herdeiro. Isso acontece, mas tá tudo bem. Na verdade, bacana. Teve um momento muito específico, mas a ideia da Natur, ela surgiu quando eu percebi que tinham muitas casas fazendo em Praia do Forte. Então, o cliente que quer passar um tempo em Praia do Forte, antigamente ele ia para as pousadas. Só que com tanta casa alugando, fica muito mais barato e prático. Você junta 4, 5 casais, pega uma casa e sai muito mais barato do que você pegar uma pousadinha. Então, em relação a serviço, eu percebi que ou a gente botava um serviço muito top, uma estrutura muito top, para poder trazer esse cliente que tá vindo pra Praia do Forte, ou a gente ia perder pras casas. Sim. Ia ficar muito mais fácil alugar a casa. E eu ia perder meus clientes. E aí, caramba, a gente precisa evoluir, a gente precisa crescer, a gente precisa melhorar nosso serviço, porque senão a gente ia perder pras casas. E aí na minha cabeça veio, caramba, como é que eu posso agora puxar esse lado dos imóveis para poder crescer, né? Fazer alguma coisa diferente. E aí veio a ideia. E essa ideia, depois que veio, você perguntou o primeiro momento que eu vi que eu precisava de Helder. Eu percebi que quando eu escalei a primeira casa a mais, eu não tinha tempo hábil para poder estar organizando minhas questões da refúgio, principalmente que estava no meio da reforma, as coisas acontecendo, com a Natur. Eu não tinha tempo suficiente para fazer os dois, porque eu vou muito a fundo do negócio. Então, a refúgio eu participo realmente, eu tô lá no dia a dia. E não tinha como. Eu percebi que eu não ia conseguir manter a qualidade que eu queria dar na Natur sozinho. E aí eu chamei Helder. E aí o porquê que eu chamei Helder? Eldinho, ele tem uma característica dele, que ele é um cara muito bem quisto por todo mundo. Isso em todos os lugares. Eu tenho a facilidade de comunicação, mas eu sou intenso. Se eu não gostei de uma coisa, eu falo. Aí um cara já não gosta de mim por uma semana, depois volta. Aí eu brigo com o pescador, aí eu já briguei com o nativo, aí depois volta, aí fica essa doideira. Eu sou mais intenso. Eldinho não, Eldinho me complementa nesse quesito. É pacificador, ele é um né, pouco Gil? mais tranquilo, ele é mais sossegado, ele bota ali mais no eixo. O gestor de conflitos ali, né? Vai só fazendo Exato. Gestão de emoções. E além disso, é um cara de muitos princípios e valores, muito parecido comigo. Então, para eu ter um sócio, que é algo muito delicado ter sócio, que é quase um casamento sem amor, né? Então, a gente, para ter um sócio, tinha que ser um cara que tinha os princípios e valores parecidos comigo, e principalmente a humildade. Eldinho, a todo momento, eu chamo ele de o El, a todo momento, ele se colocou à disposição de aprender. Então, esse foi o ponto principal para mim.
Porque seria muito difícil eu pegar um sócio, um cara que não tem noção nenhuma da área de empreendedorismo e já tivesse uma cabeça feita, fosse cabeça dura. Ele a todo momento perguntava, vem cá, velho, e aqui você acha o quê? Aqui você acha que a gente vai como? Pô, nunca... Como é que eu converso com esse cliente? Aí ontem ele chegou lá em casa acabado. Meu irmão, porque ele foi liberar uma casa e o corretor fez uma besteira lá, bagunçou a casa inteira. O cliente chegou, a casa tá toda bagunçada, por causa de um corretor. E aí ele mesmo, o que é que eu faço? Eu vou por onde? Eu falei, Helder, isso aí faz parte do processo, é aprendizado. E a todo momento ele me perguntava, e aí, vou pra onde? Faço o quê? Como? Por quê? E a gente sempre ali compactuando e batendo ideias para poder chegar no consenso comum. Então, a humildade foi a principal característica para trazer ele comigo nessa jornada, com certeza. Legal. Maravilha. E aí, até puxando aqui o gancho, né? Você falou que trouxe ele, né? Entendeu que era importante ter alguém porque você não estava conseguindo. Eu quero puxar aqui um pouco para essa questão da sucessão, né? Querendo ou não, você está fazendo uma sucessão aqui com ela, trazendo ele para dentro do negócio, né? Criando mais um braço, crescendo essa estrutura. Mas conta um pouco como é que foi, e aí eu quero ouvir de você e depois de você também, né, nesse desafio da Natu. Como é que foi um pouco esse processo de sucessão com sua família, Refúgio. com a Refúgio? Seu pai, né, que foi o fundador, e sua mãe, não sei, os dois juntos aí. Eles ainda estão dentro do negócio? Eles ainda tomam decisões ou não? Isso já está, né, tudo com você? Como é que está essa estrutura? Como é que foi esse processo de sucessão? Tá. Atualmente, eu tomo as decisões, eu tô relativamente com tudo, mas qualquer dúvida que eu tenho, qualquer situação que eu preciso, eu estou com eles. Mas minha mãe ainda é uma operadora. Minha mãe, ela tem a característica, e eu sou um fã, assim não tem palavras pra falar de minha mãe, ela é mais nova que a gente, a mãe dele. Mais nova que a gente. E é mais... Tem mais energia, né? E é mais correria que nós dois, eu não tenho dúvida. Pô, impressionante. Impressionante. Então, ela, com a característica dela do café da manhã, ela opera ainda e ela gosta dos detalhes, ela participa muito do financeiro. Então, até hoje, os pagamentos que faz de fornecedores é ela. Porque ela quer saber, ela quer participar. Quer tá no detalhe, entendendo como é que tá. Quer tá. Então, a parte financeira de pagamento, de café da manhã e os mimos que a gente cria, né? Dentro da hotelaria, isso é super importante. Experiência do cliente. Exato. Né? Minha mãe faz parte e meu pai é mais na parte estratégica comigo. Então, qualquer atitude que a gente for ter para crescimento da empresa, qualquer dúvida que eu tenho, meu pai tá sempre presente para poder trazer a experiência dele. Então, são 20 anos de hotelaria. Então, quando eu tenho alguma dúvida, eu já chamo ele rapidinho. Fora, né? Eu acho que é uma experiência que a gente traz aí. Só que, como você pautou, a sucessão, ela é muito difícil. A sucessão familiar, principalmente com o fundador, é algo que precisa ter bastante paciência, precisa ter bastante comunicação entre os sócios, porque não é fácil. Meu pai e minha mãe são de gerações diferentes. Eu sempre deixo muito claro para eles que nós somos diferentes, nós somos líderes diferentes. E não quer dizer que um tá certo e outro tá errado. Nós simplesmente somos diferentes. Então, para tomar a decisão, muitas vezes a gente diverge de opinião. Eu acho que a gente deve seguir um caminho, mas minha mãe acha que é outro e meu pai acha que é outro. Então, dentro de uma sociedade, isso não é fácil. Logo lá no início, quando eu cheguei, foi difícil essa transição. Né? João vai tomar a decisão, é João que vai resolver isso aqui. O olhar dela pro filho, será que meu filho tá preparado? Esse bebê que eu criei aqui, que eu transformei num homem, numa empresa maravilhosa, vou passar. Então isso sempre foi uma questão muito difícil, mas graças a Deus, meus pais são maravilhosos. Minha mãe, ela além da Refúgio da Vila no início, ela operava a Quadril, então ela cuidava de toda a parte financeira, a parte de gestão. Contratação, RH, tudo era minha mãe. A Quadril e a Refúgio. Então, ela fazia dos dois, Dos dois. Meu pai era mais estratégico e minha mãe era operacional. Então, minha mãe é um estudo de caso. Ela é incrível e ela não para. Ainda fiscaliza os apartamentos ainda. Ainda nem vai precisa, mas ela faz vai. tudo de manhã, café da manhã. Eu vou olhar, fazer inspeção. Não, tia, não precisa. Eu vou. Então, a energia assim... Isso é bacana você falar, porque você vê que é um negócio que vocês fundaram, né? Um side business, um motor 2, mas que ela ainda ali como fundadora, ela participa também. E o tempo inteiro a gente conversando assim, né? Eu frequento muito a casa dele, então a gente tá muito assim, no café da manhã, o jantar, esses temas são muito recorrentes, né? E essa parte que ele trouxe, eu acredito que é muito importante para o desenvolvimento do negócio, você ter opiniões de pessoas diferentes, porque ali você encontra muitas vezes um bom senso, né? Tem muitas pessoas, né, João, que ele participa do roteiro de charme, então faz essas reuniões com empreendedores também que sucederam no negócio, e eles têm essa dificuldade. Total. Porque
o pai já não quer mais se envolver. Então, ele fica meio perdido, sem saber o que fazer, tomar decisões importantes, grandes, como essa que o João tomou, de obra. Então, ele tem que buscar consultores fora. E o João tem a consultoria dentro de casa, entendeu? Então, isso é importante. Uma coisa que você trouxe aí, até entender, vocês tiveram um processo de sucessão formal, né? Tiveram o apoio de alguma consultoria? Isso foi planejado ou foi natural? Natural, e na verdade eu que fui botando as caras. Inicialmente, com o medo deles, eles me deram alguns setores. Meu pai veio pra mim e fez, aprende aí o setor de reservas. E o setor de reservas era dentro da recepção. Agora, como é que pode? O cara que tá fazendo o check-in do meu cliente, trazendo a hospitalidade, recebendo ele, ao mesmo tempo ele responde WhatsApp, atende telefone. E aí esse foi o primeiro insight. Logo quando eu cheguei, eu fiz, setor de reservas, peraí, tá junto da recepção? Não pode. Vamos criar um setor de reservas para eu conseguir vender mais. Eu preciso faturar a empresa. Então eu trouxe o setor de... Logo de cara, 2 meses eu trouxe logo o setor de reservas afastado e separei. Aí eu comecei no setor de reservas e foi os processos da cozinha. Só que passava uma semana... eu comecei a botar o pé em outras áreas. Fui pro financeiro, fui pro bar, comecei a mexer na rede social. Então, lá no início, quando eu peguei, a Refúgio tinha 250 seguidores. Aí hoje tem 45 mil. Enfim, comecei a mexer nas coisas, né? E como o dia a dia de meus pais é a rotina totalmente diferente da minha, porque como é que funcionava quando eles operavam? Eu ia pra escola, eu ia pra faculdade, de segunda a sexta, então eles estavam aqui e eles iam pra Prado Forte de sexta a domingo. Na hora que é a hora principal de operação. O calor da emoção ali, né? E quando tá a empresa acontecendo, tá lotado. O meu processo já é inverso. Eu trabalho mais, meu tempo de demanda na Refúgio da Vila lá dentro é de segunda a quinta. E principalmente na baixa. Por quê? Porque eu preciso organizar o meu time, organizar a estrutura para quando tiver operação, essa operação flui bem. Então, eu tive que alterar esse roteiro de meus pais. E aí, quando eles estavam aqui dia de semana e eu lá, eu comecei a botar o pé. Aí eu botei o pé aqui, botei o pé no financeiro, botei o pé no estoque. Quando ele chegava, já estava acontecendo. Ele, como assim? Só que aí meu colaborador ia junto comigo. Não, mas tá bom, o João organizou. E aí eu fui indo. Tava aquele respaldo de que tava funcionando. Só que em alguns momentos tinha um embate. Por quê? Porque eu botava o pé, João, você mudou? Aí eu tinha que ir com calma. Peraí, mudei, mas porque eu vi isso de erro, o que é que você acha? E meu pai, ele sempre foi um cara que trouxe essa mudança. Ele queria, ele puxava mais. Minha mãe, como era sinistra, ela faz acontecer, ela já tinha um pé um pouquinho atrás. Porque minha mãe, ela é barril, ela faz acontecer mesmo, velho. Ela é foda. E aí você trazer a mudança pra ela nesse processo... E ela tem um jeito dela que é muito... que já vem acontecendo também, né? Dando certo algo há tanto que já tempo. é aquilo que o João falou, né? Mexer em time que tá dando certo não é fácil. Né? E lá no início, nessa transição, meu pai teve uma conversa comigo. Ele falou, João, fazer isso aqui, crescer um bebê e fazer acontecer e transformar no que tá hoje, é difícil. Agora, você pegar o que já tá bom e melhorar... é mais desafiador ainda, então boa sorte. Então, isso foi... Porque você já tem uma régua aqui, né, amigo? O pessoal fala muito, né? Você pega uma empresa, fatura 10 milhões, 20 milhões. É relativamente fácil. O problema é o próximo passo, é dobrar esse faturamento, né? Porque você já vai atendendo um share de mercado ali que daqui a pouco como é que você faz para dar esse próximo passo se você não tem como atender? Porque é o que você falou, você trabalha com acomodação, cara. Você tem um limite. Se você não ampliar, não reformar, você precisa pensar fora da caixa ali para entender qual a estratégia que você vai usar para ampliar seu faturamento, para trazer novas receitas. Como agregar serviço. Agregar serviço, né? E continuar sendo referência. Um negócio como esse, se você não tem mais aonde receber, você aumenta o ticket. E para você aumentar o ticket, você precisa colocar... Transformar na boutique. Entregar valor, transformar na boutique, que é o que vocês fizeram. Né? Então... É impressionante a história de vocês, assim, e eu vi, eu conheço o João há um bom tempo já, acompanho, assim, um pouquinho de longe essa trajetória profissional deles também. Antes de João, Pedro já era meu amigo, irmão dele, né, então conheci João moleque. Não, impressionante, desculpa interromper, João, e Pedro faz um trabalho, assim, espetacular na Quadril, impressionante. Até meus pais, eles já têm menos medo lá, porque lá já tá mais organizado que cá. É o mais velho, né? Então, assim, já passou pelo processo. Lógico, também. Agora você falou, ainda não é mais um menino ou bebê, exato, não é ali. Exato. Né? A gente quer trazer Pedro vem, viu? Com certeza, tem que vir. A gente vai fazer essa força pra trazer ele aí também. Ele fica engraçado que é um diferente do outro, é muito diferente um do outro. Totalmente. É engraçado. E isso é legal, porque você vê que tem perfis diferentes. Cara, agora,
Conta um pouco para a gente aí, até também trazendo um pouco da Natur, o que é que vocês implantaram, né, de profissionalização na empresa, na Refúgio, quando você assumiu, quando você foi fazendo essa gestão, aprofundando dentro do negócio, quais foram as ferramentas que você implantou lá e que você trouxe para a Natur também, que hoje ela já nasce, né, com uma estrutura mais profissional, que, como o Helder falou aqui, já vem com todo um know-how, um conhecimento ali do Refúgio. Então traz para a gente aqui um pouco, né? Vocês têm hoje profissionais de mercado dentro da empresa, gestores, gerentes. Você já é um profissional de mercado que já veio de fora hoje com a posição de sócio, mas é importante saber disso, isso também, né? Como é essa estrutura. Hoje é a família que, né? Você, sua mãe, como você já falou, estão ali. Você hoje como o CEO do negócio, sua mãe como... Se é o CEO ainda, não sei se é seu pai ou se é você ou ela, né? Mas pelo que eu entendo que você falou, você está à frente do negócio, então hoje tem essa posição mais de direcionamento estratégico, né? E tocar. Sua mãe cuidando do financeiro de algumas operações, mas tem mais alguma estrutura profissional dentro desse negócio? Tem profissionais de mercado? Implantou cultura, indicadores, algumas ferramentas, né? Acho que Só para acrescentar aqui, inclusive, em relação ao que você está sinalizando, Cleber, eu queria, tanto para mim quanto para a audiência aí, que vocês explicassem como funciona de fato a Natur. Até porque tem, aqui é um hub de conexões, pessoas que estão ouvindo, às vezes tem casa na Praia do Forte e podem querer o serviço de vocês. Já posso falar aqui por mim também, o Grupo Ergo está voltado no segmento de incorporação, a gente tem alguns empreendimentos na Praia do Forte também, né? A gente está entregando 6 casas agora na Praia do Forte, e dessas 6 casas, algumas a gente pretende ficar com ela para rentabilizar ela através de aluguel de temporada, ganhar mais valor também. E eu queria entender como é que funciona a Natur. Tá. Por exemplo, a Ergo State pode ser um cliente da Natur? Você enxerga potencial, enxerga sinergia? Como é que você pode atender a gente nesse sentido? Claro. Eu vou deixar para a Helder responder sua pergunta e antes eu vou responder de Cleber também. Sobre implantar coisas novas, tem uma curiosidade lá no início. Quando eu comecei a operar, meu pai me deu uma primeira missão, né? Depois do setor de reserva. Ele falou, João, eu não sei quanto a empresa lucra. Eu não sei, meu velho. Eu até hoje não sei. A gente ganha, fatura, paga cartão nosso. Não sei como é que funciona. Rodando, tá girando, tá bom. A conta tá, graças a Deus, crescendo, tá positiva. Eu não sei como é que funciona. Então, eu acho que isso é algo comum nas empresas familiares. Quando você não tá tão organizado de entender o que é SMO, o que é SMV, qual é a sua receita, quanto que você está gastando de imposto, qual é o seu lucro líquido do mês, para poder ter esse norte no final do ano, mês a mês, para ir tomando a decisão. Então esse foi o primeiro do legado que teve, essa foi a primeira assim, iniciativa que teve, foi organizar a parte financeira. Quando eu cheguei, eles não sabiam de nada. E aí eu lembro que eu fiz assim o primeiro, e ele me deu a ideia de que a empresa dava um X. Aí eu comecei a fazer, aí finalizamos o mês. Aí eu falei, pô, pai, um X não dá não. Dá uns 3, 4X aí. Aí eu mostrei pra minha mãe, minha mãe olhou, é mentira. Não é verdade. Não acreditava que era aquilo. Não né? acredito. E graças a Deus, depois da reforma, isso já se multiplicou. Mas quando eu cheguei, a gente não tinha noção do que era o que. Não tinha ali juntava controle tudo. de caixa, uma DRE. Não tinha, sabia o que faturava, mas misturava os gastos pessoais. Receita familiar. Então, queria fazer um investimento de um imóvel. Aí pegava esse valor e já pagava. E aí não tirava, não trocava isso. Porque o financeiro sempre foi minha mãe. Ali com uma pessoa, né? Fechando caixa. Mas não a parte estratégica da empresa. E é bacana você trazer isso, porque foi isso que fez a gente começar o projeto, o Legado, né? A gente identificou essa carência, né, nas empresas familiares. Você tem empresas ultra tradicionais, empresas com faturamentos, né, grandiosos em muitos casos, e a conversa muito é essa, né? Você vê a segunda geração, quem está assumindo, e fala assim, cara... Minha família tocava, fazia, mas não tinha nenhum conhecimento de quanto faturava, de qual era o lucro, qual era o resultado, e essa geração ela vem implementando. Óbvio que tem casos também que a empresa já vem com uma estrutura muito boa, e a segunda geração ela vai melhorar ainda mais, né? Então, foi ouvindo, né João? Ouvindo esses pontos, né, que amigos trouxeram, que a gente foi ouvindo e perguntava pra gente como é que a gente fazia no Grupo Ergo, como é que a gente fez para fazer o grupo sair, né, de um negócio
que começou do zero para um negócio, né, que hoje tem um faturamento legal, estruturado, organizado, que tem algumas empresas no seu guarda-chuva e perguntar, cara, como é que vocês conseguem tocar isso? Como é que vocês conseguem tocar em negócios e estar à frente desses negócios? E a gente entendeu que a gente poderia contribuir justamente com isso, né? E esse foi sempre um questionamento meu. Sempre que eu conheci o João, eu conheço o João há um tempo, e eu via, João tocava tudo. Aí envolvia com a parte de A&B, envolvia com a parte de logística, e se envolvia com isso, eu falava, meu irmão, como é que esse cara consegue, né? Como é que ele tá atuando em tanta coisa assim, se eu toda refúgio não consigo atuar? Mas é o que você trouxe, né? Eu acho que é implantar a profissionalização, né? É ter essa visão. Então, quando eu entrei e João me convidou, foi justamente pelo que a gente estava falando antes, né? Ele falou, cara, eu sou quem desbrava. Eu sou quem vai abrindo aqui, passando o trator e tirando os negócios do papel. Mas eu preciso de alguém que venha organizando, né? sim. E a gente veio justamente trazendo essas ferramentas de gestão, profissional de gestão financeira, gestão de pessoas, cultura, né? O engraçado é que eu tenho a mesma formação que Kleber, né? Kleber é administrador, especializado em finanças e controladoria, também tem a mesma formação, mas somos profissionais diferentes. Né? Carreiras diferentes, momentos Ele diferentes. tem uma capacidade analítica muito melhor do que a minha, eu já sou muito mais voltado para pessoas, né? Para estratégia, para a operação, tirar a ideia do papel. Né? E quando a gente, na época da faculdade, voltando junto da faculdade, eu lembro até hoje, eu falei um dia, Bill, um dia a gente vai trabalhar junto, cara. E hoje a gente tem o privilégio de trabalhar junto, de ser sócios, né, no Grupo Ergo e em outros projetos também. Então, essa questão da complementariedade, né? Que é o que vocês encontraram também, que você falou. E aí você começou a entender qual era o meu segredo lá atrás, né? Falou, como é que esse cara consegue tocar tudo? É isso, cara. Eu acho que nosso negócio é encontrar feito o por pessoas, aí, né? A gente faz negócio para pessoas, feito por pessoas. Né? Então, se a gente não tem essa visão de entender que a gente não vai conseguir fazer... A gente pode fazer bastante coisa sozinho, mas... Para um próximo step, a gente precisa de gente, cara. Com certeza. Não, e também é interessante, João, que até quando eu fui conversar com você, lá, aquela primeira reunião que eu tinha acho que uns 17 anos, não sei, 18 anos, eu tinha um parceiro. Sim. E aí, logo depois, fazendo faculdade de administração, eu tive uns insights e também tive outro parceiro, que foi um projeto que eu tive de uma arena esportiva. E esse foi, assim, o primeiro foi só um contato com você, não deu certo, enfim, eu fui para outra área, fui para a área esportiva. E aí, nessa ideia da área esportiva, eu vi como é que funcionava o meio empresarial. Então, eu não lembro qual foi o ano, mas eu tinha uns 22, por ali, 23. Eu criei isso com um grande amigo também, Lucas Mendes. A gente debatia sobre algumas coisas, ele já grande empreendedor, fazendo acontecer na sair do alto. Eu falava, meu velho, a gente precisa ir para essa área. Como eu competia futebol no Brasil inteiro, eu via boas arenas de futebol em outros estados. Eu falei, rapaz, Salvador não tem isso. Para jogar futebol, eu vou para Estela Maris ou eu vou para Barra. Eu falei, pô, tá na hora de botar umas quadras aqui no meio da cidade. E aí eu criei isso com ele. Então, complementando o que você tá falando de pessoas, se não fosse Mendes naquela época também, da gente elaborar as ideias, ter o nosso contato e ter toda aquela experiência que a gente teve que não deu certo e hoje se transformou na Mali, Sim. a Mali Beat Sport, não sei como é que eles chamam, quem fundou aquilo foi o Mendes. Eu não sabia, velho, olha que legal. Aquilo quem fundou foi a gente, há muito tempo atrás, e por conta de questões ali de reuniões e o dono do terreno, isso acabou que não fluiu. Mas já foi uma experiência muito grande junto com o Mendes. Então, se não fosse ele, isso não iria dar certo. É engraçado nessa experiência de como dar certo, qual é o sócio que complementa, né? Que tem o perfil ideal, né? Porque a sociedade, você tem o perfil ideal, né? Não é, às vezes, a pessoa que tem o mesmo perfil que o seu. Mas a gente fala pessoas com perfis complementares. Né? Se eu e o João tivesse o mesmo perfil de gestão, não daria certo. Eu imagino os dois desbravadores, dois que vai pra frente, teria estar um caos, uma bagunça aqui dentro do negócio. E o coração ensinável, né, João? Você falou, eu amo essa frase. Aqui dentro da sociedade é isso. A gente tem, né, tem nosso sócio, que é o sócio majoritário do negócio, é um cara extremamente visionário, é o cara que é o nosso motor de propulsão, que fala assim, eu quero chegar lá na Lua. João desbrava, fala é missão dada, missão cumprida, desbrava e eu vou organizando aqui e a gente vai trazendo sócios que tocam os nossos negócios, né?
foi o que você perguntou, pô, como é que o João faz isso? Como é que toca cada negócio? A gente tem um sócio, um elder tocando com a gente, botando para frente, porque a gente entende que são as pessoas que conhecem que vão estar ali naquele dia a dia, né? Como o João falou, a gente faz negócio para pessoas e com pessoas. E nada melhor do que sócios que entendam muito bem daquele negócio e toquem. E, cara, é isso. Eu queria ouvir um pouquinho de você, Vende a Natu aí, Helder. Vende a Natu aí. Vende aí. É hora de arranjar cliente agora, meu amigo. Aí da Natu, né? Hora do Como eu mexão, falei né? Hora do mexão. Essa é a hora que depois a gente manda um boleto pra vocês. Depois a gente vai ali fazer a cobrança nos bastidores. Mas aí traz um pouquinho da Natu, essa questão da profissionalização, né? Eu acho que vocês já, como eu falei, vocês já nascem aí com um know-how de gestão, obviamente aprendendo um novo setor, um novo desafio, né? Porque a parte de residências é diferente, né? Depois me corrija se eu estiver errado. São dois clientes. São dois clientes diferentes. A gente trabalha com proprietário, com hóspede, né? E aí traz um pouquinho disso aí, quais são as ferramentas, como é que estão sendo esses desafios, quais são os desafios para o futuro, né? Que vocês enxergam da Natu para... Basicamente, a gente faz um serviço de gestão completa da casa, né? Então... muitas pessoas, a gente comentou aqui sobre esse perfil de investimento, né? Prado Forte é um centro de investimento de pessoas que moram no mundo inteiro, Estados Unidos, Canadá, e essa casa muitas vezes fica parada um ano ali, né? Ele não rentabiliza. Então, a nossa função é rentabilizar a casa, né? Com tudo que for necessário, o setor de reserva 100% disponível, a gente tem um enxoval completo também da empresa com a logomarca, né? Serviço de transfer, se o cliente precisar. Peraí, vamos aproveitar a sinergia aqui, vamos aproveitar. Você sabe que a nossa origem vem do transporte. E a gente tem a Ergo Express, que é a nossa empresa de translado, de transporte corporativo. E aí, então, vocês estão terceirizando aonde? Parceria tá feita. A parceria tá... Tem van, tem blindado, tem o que você precisar. A parceria tá feita. A gente não sabia, ficamos sabendo agora. Tá vendo? Perfeito. Então, assim, a gente trabalha para sanar essa dor, né? De muitas pessoas que tem a casa, não rentabiliza, vem uma vez no ano, né? E precisa de alguém para estar à frente, para estar cuidando, né? Fazer o inventário da casa, ter o cuidado se quebrar alguma coisa que eventualmente acontece. E a gente está com essa atenção ali no dia a dia, né? Proporcionando a melhor experiência para os hóspedes também. E tendo essa atenção, a gente preza muito por essa pessoalidade, de comunicar com o cliente aqui, sempre que ele me ligar, pode ser sábado, domingo, não tem hora, né? Eu estou sempre à disposição para poder estar sanando qualquer dúvida, esse contato pessoal, porque a casa é uma coisa pessoal. E o perfil, né? Eu acho que do cliente de Prado perfil Forte, muito né? qualificado. É um padrão de luxo. Um perfil qualificado. Até para ter, eu acho que como vem ali, né, da Boutique Hotel, a Natu, que vocês falaram, é um projeto de alto valor agregado, né? Certeza. Então, acho que você tem que ter esse atendimento especializado a qualquer hora. Total. Né? E interessante que nesse processo, quando a gente consegue os clientes da Natu, cada dono de imóvel, o cliente, o dono do imóvel, né? Não quem está alugando, mas esse dono de imóvel, cada um tem o seu perfil. Tem uns que não vão para Prado Forte e que falam assim para mim, João, rentabilize o máximo que você puder. Helder, rentabilize o máximo que você puder. E a gente monitora os preços, porque a parte de precificação é um ponto muito difícil para os donos de imóveis, porque ele não tem noção nenhuma. Como eu já estou com o Refúgio da Vila e tenho noção como é que está o mercado, como é que está a ocupação da Refúgio, a gente vai criando estratégias para poder alugar o máximo possível. Então tem cliente que fala, rentabilize, bote para quebrar. Tem cliente que fala, não, eu preciso que você me avise 1 semana, 2 semanas antes, me pergunte se é para alugar ou não, que aí eu vou disponibilizar ou não. Então só alugue por esse preço. Exato, assim, só alugue por tanto. mais valor no então é muito perfil. Ou então alugue só tal mês. E a gente vai entendendo cliente por cliente e organizando para que ele fique satisfeito. Tirar uma dúvida, vocês trabalham com corretor parceiro também? Alguém que tenha a demanda, como é que vocês fazem essa divisão de comissão? Isso é até importante, porque vocês têm 2 clientes, né, hoje. Exato. Tem o cliente que é o proprietário do imóvel, né, e você tem o cliente que é o hóspede que vai ali, né? Nós não somos corretores. Nós somos corretores. Mas vocês conseguem a reserva também, direto, ou não? A gente fecha a reserva direto sem ser pelo Airbnb, mas a gente só fecha reservas com casas que estão na nossa gestão. Eu não pego casa... tipo assim, eu não viro e falo pra você tem uma casa. A Natu não recebe um cliente e manda para você pegar um comissionamento. Não é isso que a gente faz. Nossa operação é um pouco mais minuciosa. A gente cuida de verdade. A gente recebe o cliente, a gente faz o inventário. Então, quando finaliza a reserva, a gente vê se está tudo no lugar, se alguma coisa quebrou. Se quebrou, a gente tem que colocar de volta. Tem que cobrar do Airbnb, ou então do calção que ele está pagando. Então, a gente faz a gestão completa. Não adianta eu só largar
como os corretores fazem, normalmente faz indicação, mas aí é por conta do dono do imóvel, E qual entendeu? que é a forma de cobrança? É um FII mensal? É uma comissão sobre o valor da locação? A gente cobra 25% do valor da Da locação. reserva. Isso aí já cobre todo esse serviço que vocês Exato. fazem Isso. dessa gestão do Isso. imóvel. Exato. Então, Aí a gente coloca todo o nosso enxoval também, a gente tem nossa lavanderia própria. Os amenities personalizados, Os né? A gente tem amenities, os amenities da shampoo, empresa. sabonete, E aí é tudo da Natur. Isso, tudo personalizados. da Aí Natur. as o logos enxoval também. é de vocês tudo também? da né? gente. Isso. E aí se o cliente, ele chega em Prado Forte, ele quer tá numa casa maravilhosa lá, piscina, 5 quartos, ele quer que chegar lá e o mercado tá todo feito, a gente faz. Me manda a lista que a gente faz. Ah, não, no sábado eu quero que tenha um churrasqueiro, eu quero que tenha um cara fazendo drink, Vocês providenciam e eu tudo quero que isso. tenha uma banda de música. A gente bota tudo, a gente organiza tudo pra ele. Legal. Entendeu? E- Isso pro cliente. E no caso de um corretor parceiro, né? Tá com uma demanda, acho que foi isso que você... Que Se fazia o conjugado, né? A minha dúvida Isso, é essa. ele tá com um hóspede e não tem uma alocação, se ele pode indicar para vocês, como é que se vocês atendem isso, como é que funciona? Mas isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. corretor Porque pra passar ele não pra vale a gente. pena. Pra ele não vale a pena. Depende. É? Depende. Me ajuda aí então, João, com sua experiência. Depende. Não, eu tô falando isso porque não existia Natur quando as minhas casas ficaram prontas lá, né? Hoje a gente tem 2 casas já operando nesse modelo de locação por temporada e também para meu uso, né? Então, na época, a gente criou um Instagram para poder locar a casa. Então, assim, Sim. colocava ali no Airbnb, fazia... Eu tava fazendo aquilo. Eu falei, caramba, isso aqui vai complicar minha vida, porque eu vou perder o foco. Então, eu preciso de alguém para me ajudar. E aí, a gente... um casal de amigos, Herbert, que tá aqui também, que é sócio hoje nessa operação de imobiliária, né? Entendi. A gente tem uma imobiliária que chama Explore Bahia. Na época começou até como Explore Prado Forte, que era justamente o objetivo... Tinha o objetivo de fazer a gestão dessas plataformas, Airbnb, Booking, trazer o cliente, divulgar através de tráfego pago, né? Só que a gestão da casa era um pouquinho mais complicado, porque a imobiliária fica aqui em Salvador. Ela não trabalha só com os imóveis da Prado Forte, trabalha com imóveis em Salvador ou em qualquer lugar hoje da Bahia. Então, o foco dela é mais imobiliária. Então, hoje eu tenho um desafio gigantesco que é a gestão da casa, que é justamente manter a infraestrutura da casa em dia, garantir de que o cliente, quando ele chegar, vai estar tudo no lugar. Hoje a Explore faz esse serviço porque é para mim, sabe? Tipo, porque senão ela não daria conta de todas as casas De uma gama que tão faz grande. essa locação. Então, eu tô até perguntando isso porque surge muita demanda através da Explore. A Explore está captando muito serviço. Se existe essa possibilidade de fazer essa sinergia e vocês dividirem uma comissão com a Explore para Claro. que vocês façam essa gestão, porque aí eu converso com a Explore e falo, Explore, você fica com a captação e a Natur cuida lá do dia a dia do imóvel e aí vocês dividem esse tipo de locação, Perfeito. entendeu? Claro, Eu tô Ou- contando vários negócios formando aqui. Ele já identificou um problema, já achou eu já vou a conectar resolução. vocês com Ele notícia, já vou conectar saindo daqui, já vou conectar O braço já vai já notícia, entendeu? Ele pegou a situação dele e falou da tua, cara, me ajude Eu aqui já que me eu te atende ajudo aqui, ó. também. Não, lógico, vocês vão ganhar, todo mundo Lógico, ganha, mas vocês têm a entendo. casa também para alugar quando vocês quiserem. Total, Sim, total. sim. É o que eu brinco com o Herbert e com Letícia. Eu falo, gente, vocês têm que pensar o seguinte: a nossa diária lá, amanhã, ela tem um prazo de validade de 1 dia. Se você não locar a casa amanhã, perdeu. Não existe mais. Essa Zerou. diária a gente deixou de ganhar. Então, se eu não vou usar a casa, mete pau. E é o que você Loca falou. isso aí. Faz que o você negócio falou. acontecer, rentabiliza essa casa. Porque tá lá a semana toda parada e às vezes você tá com a pousada cheia, mas você tem um cliente que paga. Eu tô disposto a fazer uma redução no aluguel para poder rentabilizar durante aquela semana que eu não vou usar. Beleza, na alta você já tem a demanda por si só, mas a baixa você consegue girar e o estoque tá lá, vencendo todo dia, né? E isso vão ter várias casas nesse sentido, né? E aí, por isso que eu enxergo esse tipo de sinergia.
podendo ter a imobiliária como uma parceira aí de vocês, a gente pode tentar um case aqui, né? Fazer um laboratório. Eu acho que tem já tem a amizade, a abertura de falar, pô, testa aí, vamos fazer aqui uma experiência, porque resolve um problema meu. Muito legal. Isso é um problema para mim. Né? E se eu imagino que é um problema para mim, imagina para as outras pessoas. Proprietários, né? E a gente sabe que é um trabalho muito minucioso, né? Assim, do dia a dia, é algo assim... E você vê que o que o João trouxe casa muito com o que você falou, né? Existe o proprietário que quer rentabilizar. O João enxerga isso como a residência dele como um estoque de fato de diárias. Com certeza. Né? Então, a ideia é justamente que, cara, eu quero rentabilizar. Se eu não estou usando, vamos rentabilizar. Numa alta, ele já traz mais para opa, vamos valorizar a diária. Né? Que é o perfil, eu já entendi mais ou menos o perfil dele, né? O perfil mais, assim, liberal faz, né? Fica à vontade, precifica da forma faz que... acontecer. Cara, dentro do mercado, de forma competitiva. Eu sou da linha do ROI Asset, já ouviu isso? Aquele negócio, aquele ativo que ele tem que te dar ROI o tempo todo, ele tem que trazer retorno. Perfeito. Então, se eu tenho um helicóptero, eu já vou ficar pensando assim, como que eu faço para esse helicóptero se pagar? Dá para alugar, dá para alugar, dá para girar, dá para fazer voo panorâmico, eu já vou ficar pensando em mil coisas. A casa é assim também. Se não é a casa que eu moro no meu dia a dia, ela tem que se pagar e tem que me rentabilizar alguma coisa para fazer sentido. Perfeito. Porque senão ela se torna um passivo. Perfeito. Ah, beleza, ela está valorizando lá em termos de valor de mercado da casa. Mas ela tá te gerando IPTU, condomínio, funcionário, manutenção o tempo todo. Se você não arruma um jeito de rentabilizar isso, aí você começa a sentir. Então, hoje, tudo que eu penso em aquisição de ativo, eu penso como que eu vou rentabilizar com isso. Com certeza. Perfeito. Vamos para a gente seguir aqui um pouco, né? Eu queria saber um pouco da Refúgio, depois da Natur, justamente aquilo que eu falei. Para 2025, né? Qual é o grande desafio, qual é o próximo passo da Refúgio e a mesma coisa para a Natur, né? Para 2025, qual é o desafio, qual é o próximo passo? Perfeito. Tá. Para 2025 eu tenho um projeto que eu tô super ansioso, vai começar agora em maio. Como eu falei, a gente fez um retrofit para cuidar do cliente, do hóspede. A gente mudou todos os banheiros, deixou o banheiro incrível, o quarto incrível, a estrutura de quarto, todos os meus quartos alteraram. E aí eu entendi que não adianta eu querer cuidar do cliente e eu não cuidar do meu colaborador. Então eu tô criando um case agora que eu tô muito, muito, assim, feliz de estar acontecendo, junto com meu pai e minha mãe também, de criar uma área de lazer para eles, uma área de convivência lá embaixo, uma área top. Ar-condicionado, jogo, sinuca, ping-pong que não faz barulho, retroprojetor. Eu quero criar um lugar para eles, para que eles se sintam tão bem quanto o meu hóspede se sente. Então, a gente tem esse projeto para maio de 2025, que a gente vai fazer, e junto disso eu vou criar também, tô querendo, né, espero que aconteça, criar uma padaria, que eu vou fazer os nossos bolos, salgados, toda a parte de patisserie ali, na cara do hóspede com vidro para sustentar o café da manhã. Então vai fazendo e vai mandando, vai fazendo e vai mandando. Isso ali no jardim, que é um ambiente bem legal. Então 2025 eu espero fazer esses 2 projetos estruturais. E na parte de serviço é continuar encantando. Eu acho que você criar experiência hoje já é algo comum. Eu preciso encantar, eu preciso gerar emoção. Então gerar emoção é o meu objetivo para 2025. Eu quero que o meu cliente se emocione. Maravilha, cara. Eu acho que uma coisa que você trouxe aí que, no meu ponto de vista, né, traz... Você vai conseguir atingir isso, gerar essa emoção, né, gerar essa experiência para o seu cliente no momento que você faz o seu próprio funcionário sentir essa experiência, sentir essa emoção aí. Esse projeto que você está fazendo, eu acho que vai trazer, né, de rebarba o outro, com certeza. Porque a partir do momento que sua equipe, que seu colaborador, ele sente o que é que você entrega ao seu cliente... A experiência que o seu cliente tem, ele vai cada vez mais ofertar isso com mais qualidade, porque ele também vai estar usufruindo disso, entendendo como isso afeta o hóspede. Ele faz parte do processo por inteiro, né? Sem dúvida. Nosso colaborador. Muito bom, parabéns aí. Vamos que vamos, vamos ver se vai dar certo, acredito que vai. Com certeza. No nosso caso, o que eu vejo o maior desafio assim, para 2025 também como meta, né? A gente tem que estar com 20 e poucas acomodações e a gente tem a meta de alcançar 50, né? Até o final do ano. Então, o desafio maior é a gente conseguir alcançar 50 com a mesma qualidade, né, de atendimento. Hoje vocês estão com? Com 23, 24, né? Com as reuniões de hoje, 26. Hoje a gente já fechou umas 2, Maravilha. Então assim... porque eu vou perdendo porque a gente tá sempre em reunião. Começou com 4, né? Começou com 4. Começou com 4 ano passado, em fevereiro. A gente tá com 26. Um ano depois, quase um ano aí, 26, essa acumulação é muito bom. Então, a gente tem essa meta...
E o desafio é a gente manter a qualidade, né? De atendimento com o proprietário, de atendimento com o cliente, de rapidez, né? De agilidade no atendimento quando tiver algum eventual problema na casa que acontece, de um ar-condicionado que quebrou. Então, esse é o desafio maior. E a gente está também encantando, como o João falou, acho que isso é muito importante, né? De estar entregando sempre a melhor experiência para os nossos hóspedes. Outro ponto que me motiva muito é a parte da função social da empresa. A gente está ali na Prado Forte e a gente preza por os colaboradores da região. O nome é Natu porque ela tem a ver com nativo, né, João? Então, nativo, Prado Forte, Natu. Natureza. Com a natureza, uma ideia de sustentabilidade também. Trazer a equipe toda ali de Prado Forte, Isso. né? Os profissionais que Isso. residem Então, ali na saber que o nosso trabalho pode ser fator de mudança na vida das pessoas, para mim é um elemento motivador muito grande, sabe? Cara, eu fico feliz em ouvir isso, né? Até porque a gente é daqui também, tem negócio em Prado Forte. Eu vivo Prado Forte desde de criança também. E algo que a gente via muito era empresários investindo em grandes estruturas, investindo em restaurantes e o atendimento deixando a desejar, pecando, porque não preparava a equipe, não treinava os colaboradores, não, Com certeza. não pegavam os profissionais que viviam em Prado Forte e preparavam eles para esse atendimento, né? E ver que vocês estão trabalhando isso, né? Querendo desenvolver essas pessoas locais para que elas atendam cada vez melhor o cliente, o hóspede, o visitante de Prado Forte. A gente deixa Prado Forte cada vez mais como uma referência de turismo baiano, né? Com certeza. E a gente também tem uma atuação lá porque parte dos nossos negócios, né? Ergo State, está situado em Prado Forte. A gente entende que Prado Forte hoje é um refúgio no Brasil, né? E atrai cliente do mundo inteiro, e do Brasil. E eu acho que, cara, foi muito bom conhecer a Natu, né, João? A Refúgio, porque, assim, quem vai estar ouvindo a gente, né, já sabe, se vier para Prado Forte, pode entrar em contato com a Natu. A gente vai depois deixar os contatos também, né, nas redes sociais. Porque realmente um trabalho muito bem feito, com acomodações, né? Conhecendo o perfil de Prado Forte e o perfil do Refúgio, eu tenho certeza que são acomodações de alto padrão, né? Para quem quer visitar Prado Forte, tem uma experiência fantástica, uma experiência de hotel, né? Porque às vezes as pessoas acreditam que ter a experiência é ir para um hotel 5 estrelas, é ir para uma estrutura fantástica, mas você pode ir para um boutique hotel que você vai ter um atendimento extremamente de qualidade, ou você pode ir para uma residência que você vai ter um serviço de uma boutique de hotel lá, né? Que vem justamente dessa experiência que é o que vocês estão fornecendo para os clientes. Quer contribuir alguma coisa? Você que é um cara que conhece bastante do Prado Forte ali também. Prado Forte, além da parte imobiliária, investimento imobiliário, a gente atua também no comércio, na vila, né? A gente tem alguns negócios lá e a gente vê, né, que é um lugar extremamente promissor, né? Um lugar que, acho que muitos brasileiros, muitos estrangeiros já descobriram o Prado Forte, mas é algo que é totalmente fora, assim, eu falo, meu sonho é morar na Prado Forte, porque você está a 45 minutos do aeroporto, né? E pode viver com segurança. Quando eu vivi aqui há 15 anos atrás, eu podia andar na rua, jogar bola na rua. Hoje, a realidade que a gente vive, nem de perto. Então, Prado Forte ainda é um dos poucos lugares, né, na Bahia, que a gente tem essa oportunidade de andar descalço, de ficar jogar tranquilo, dominó, de estar andando com o celular na mão, dormir com a porta aberta. Então, eu acho assim, Prado Forte é um dos lugares mais promissores, e ver, né, que tem empreendedores como vocês que estão apostando ainda mais na Prado Forte, né, traz um pouco mais de confiança para a gente de que a gente está empreendendo no lugar certo, né? Então, a gente acredita muito no potencial daquele lugar. Joba já realizou seu sonho. Já mora lá na Lógico. Não pretendo sair, não. Eu chego lá. A gente vai dividir as esquerdas lá da Catinguinha. A gente brinca que cada passeio na vila ali, você ganha 6 meses de vida. Você já tá morando Moro lá? Tô morando também. Já realizei o sonho de João também. Um dia a gente vai Um lá. dia a gente tá por lá também. Mas, cara, eu queria ouvir aí, né, trazer, né, de você que passou desse processo sucessório, essa transição, traz pra gente um conselho, né, para quem tá nesse momento, né, quem tá ou num processo de sucessão com a sua família, ou
que ainda não tem uma sucessão formada, né? O que é que você entende que quem está nesse processo poderia fazer ou quem ainda não tem, né? Que esses fundadores, qual seria o melhor caminho para direcionar a sua geração futura aí, né? Pergunta boa, pergunta difícil, mas vamos nessa. Quando eu comecei a estudar o mercado de luxo, que é totalmente voltado para Refúgio da Vila, você começa a entender algumas marcas que estão no topo há muito tempo. Você vai olhar Balenciaga, Louis Vuitton, Ferrari, essas empresas de luxo, mega luxo. E eles têm meio que um lema, que é a mudança é a única constante. Então, o conselho que eu dou para quem está chegando de uma empresa que veio dos pais, tá, dos fundadores, é entender que você precisa a todo momento estar se atualizando. O cliente de hoje, ele vai ser um cliente totalmente diferente do ano que vem, talvez daqui a 20 dias. Então, esteja sempre buscando a mudança. A mudança é a única constante para você se manter no topo. Então, independente de toda a história que tem, busque se atualizar, busque mudar, busque entender como é que está o perfil desse cliente agora, como é que ele age, como é que são os hobbies, para poder você estar sempre no topo. Maravilha. Você, pensando na Natur, o que é que você quer preparar para as futuras gerações, para o legado da Natur, né? Como é que vocês se já estão pensando nisso, se não está, o que é que você entende que possa ser aí esse processo já para gerações futuras? Apesar de ser todo mundo novo, mas a gente tem que pensar já, né, nesse processo. A gente entende que essa parte que eu trouxe, né, da função social, da gente poder estar entregando um serviço de excelência, né, dentro da região e também colaborando para o desenvolvimento das pessoas. Isso tem muito a ver com legado. Então, construir conhecimento, formar pessoas, formar líderes. Então, pode chegar a um estágio que a gente vai estar só na parte estratégica, né, olhando e se desenvolvendo em outras frentes, como o João já está, como você também já está. Então, eu acho que o negócio ele tem que ser cumprir uma função, né? Então, isso eu vejo assim como o principal legado da empresa, dentro da Praia do Forte, qualificar pessoas, se desenvolver e a partir disso a gente só incrementando mais, mudando os focos, né, de negócios, sempre pegando os mesmos princípios, né, e valores e construindo sempre mais. Acho que isso é muito importante. Maravilha, cara. Eu acho que você tocou no ponto valores, e aí eu queria trazer um pouco disso aí pra gente... A gente tá chegando no nosso final aqui, né? Então, só pra gente encerrar. Como é que o legado, né, a história da sua família impactou e que faz com que esses negócios se mantenham, né? Como é que você quer levar o legado da sua família, da história que seus pais construíram, né, para que isso vá para as futuras gerações? Você está na segunda geração, mas certamente vão vir outras. Como é que essa cultura familiar direciona o negócio? Ela direciona 100% do tempo. Eu acho que isso vem acontecendo desde que eu sou muito pequeno. Meu pai, minha mãe, eles, né, mostraram isso para mim por osmose. São pessoas do bem, com princípios e valores muito claros. Então eu via isso no dia a dia. Se eu estivesse lá na primeira reunião e eu percebesse que eles fugiram um pouquinho dos princípios e valores para se dar bem, eu ia trazer isso para mim. Isso não acontece. Então, todos os momentos que eu estive com eles, eles agiram da forma correta. Pelo menos do que eles acreditam que é o correto. E que é muito parecido do que eu acredito. Então, o legado que eu vou levar é estar com as pessoas e criando equipe. Essa parte de gestão de pessoas é um legado que eu vou continuar por muito tempo, seguindo os princípios e valores da forma correta que eles trouxeram para mim desde pequenininho, com certeza. Cara, maravilha. Eu acho que a gente teve uma conversa muito boa aqui, que né? legal, acho que primeiro podcast já passa de uma hora aí, né? Pô, foi bom demais. Então você vê que o papo antes... Não, se deixar aqui a gente vai conversar. Eu queria conversar mais. A gente vai ter o episódio 2, né? Pra falar aí do próximo momento. Mas assim, pô, muito animado com a nossa conversa aqui. Eu fico feliz, né? De ver empreendedores preocupados, né, com os colaboradores, em fazer uma gestão consciente, uma gestão que não uma gestão sustentável, né, em vários aspectos, seja a nível de pessoas, né, de você garantir que as pessoas tenham uma vida digna e possam se desenvolver dentro do negócio de vocês e realizar os seus sonhos, realizar os seus projetos, mas também, né, um negócio sustentável quando se fala de educação empresarial, né? Então, o ponto assim que eu acho muito bacana e que está atrelado ao projeto, o legado, né, que foi o que motivou a gente a fazer isso,
é justamente transferir esse conhecimento do que é uma educação empresarial, que infelizmente a gente não aprende em qualquer lugar. Ou você Verdade. aprende na raça, Verdade. ou através de uma sucessão, que é o que você falou, eu aprendi por osmose. Então, você viu o dia a dia dos seus pais, né? Você vem da área advocatícia, então, assim, você vem um pouco num viés corporativo Sim. ali, né? Tem uma certa formalidade, você lida muito com indicadores, com informações que vão balizar suas decisões, né? Então, o legado, ele tem esse papel, assim, de trazer essa consciência para o empreendedor. Seja para o empreendedor autônomo ali que está começando a carreira dele agora, seja para a próxima geração que vai suceder aí num negócio familiar, mas que traga essa consciência de que nós podemos construir negócios sustentáveis, porque se seus pais não tivessem essa consciência de que precisava enxergar melhor um número, um KPI, um indicador ali, que ia balizar para ele nas próximas tomadas de decisões, para você entender que a reforma fez sentido, né? Se você não conseguisse identificar esse número, talvez vocês não iam fazer reforma. Talvez a Refúgio tivesse um prazo de validade, né? E uma coisa que eu acho muito legal e que eu acho assim, pelo que vocês entregam na Refúgio, dificilmente ela tem um prazo de validade, porque por mais que a pessoa queira ficar numa casa, alguma coisa, tem o público específico da Refúgio, né? Que enxerga valor no que vocês entregam. Mas uma coisa que eu sempre pensei para os meus negócios e fico maquinando o tempo todo é como que eu posso criar uma solução ou algo, uma empresa que destrua o meu próprio negócio. Porque se eu não pensar nisso, alguém vai pensar. Então, o tempo todo eu estou pensando quais são as ameaças que o meu negócio pode ter e qual é a solução que eu posso ter para me antecipar para que eu seja o vetor de mudança nesse sentido. E a Natura eu vejo como um vetor de mudança, né? Você consegue manter o equilíbrio da Refúgio, de ter aquele público mais nichado que você vai ter ali para ela. E aí, através da Natura, você consegue oferecer um serviço para o novo consumidor. Porque a cabeça do consumidor muda. E você entendeu que existe uma nova demanda, né? Existe um novo desejo e é importante porque, como o João falou em outro momento, às vezes o seu cliente da Refúgio, ele pode ficar insatisfeito pelo fato de não ter uma vaga para ele ali, mas você consegue gerar para ele uma experiência completamente diferente e que não vai fazer ele deixar de ser cliente da Refúgio. Total. Porque ele pode querer naquele momento ali ter 2 diárias e que para uma casa... Ou ver com a família maior, né? E ele precisa então, de mais espaço. O mesmo cliente atender ele nos 2 negócios com experiências parecidas e diferentes ao mesmo tempo. Né? Sim. Cara, foi muito bom. Eu acho que do episódio aqui a gente pode ter algumas lições, né, desse nosso bate-papo. Eu já posso dizer que é o melhor episódio que a gente vai ser difícil bater, vai ser difícil. E eu acho que alguns pontos, né, que vocês trouxeram aí, eu acho que tá bem forte aqui, é a questão da sociedade com amigos. A gente é um case disso, vocês também é um case que tá vindo, porque foi o que a gente falou, né? Você ter amigos e sócios, você já traz ali uma questão de todo o caráter, né? Todos os princípios e valores que provavelmente estão muito bem alinhados entre essas amizades, até porque senão também não seriam amizades fortes, né? E como você falou, a sociedade é um casamento, nada melhor você ter isso com uma pessoa que você confie, numa pessoa que você tem abertura e liberdade para falar quando está certo e quando está errado. Né? Então, eu acho que esse é um ponto aqui bacana que vocês trouxeram. Outro, a questão da cultura, né? Você falou que um dos vetores de mudança, né, na gestão da Refúgio foi implementar a cultura, foi trabalhar com pessoas, né, melhorar a vida dessas pessoas e fazer com que elas entendam o processo, entendam a cultura da sua família, entendam a sua cultura de gestão. Né? Você mudou o processo que seus pais faziam de estar lá no final de semana e você está durante a semana e não nos momentos de pico. E trabalhar isso nos funcionários, trabalhar isso nos colaboradores é uma mudança de cultura. Então, acho que foi um ponto que você trouxe aqui que é uma lição desse nosso episódio. Eu estava anotando algumas aqui, né, enquanto a gente falava.
Os valores da família, né? Eu acho que para todo o negócio familiar e toda a sucessão, para que ela seja bem feita, eu acho que a gente tem que prezar pelos valores da família, né? Eu acho que foi o que você trouxe aí, que É o você que rege o carregou, negócio é que até o rege, momento, né? Então, você falou de valores, de princípios, né? Que você aprendeu. Respeito às divergências com as gerações, né? Eu acho que esse aqui foi um que você trouxe que, para mim, é um ponto crítico de sucesso para uma sucessão muito bem feita. Né? Você tem muitos cases, né, de sucessão onde elas não são bem preparadas. Eu já tive cases de amigo, já tive cases que eu já vi no meu, né, em consultoria e tudo mais, que um dos grandes desafios era de realmente ter o respeito pela divergência de pensamento e de gerações. E o seu case de sucesso, ele mostra justamente isso, né? Que vocês tiveram esse respeito, como você falou, poxa, meu pai em determinado momento tem uma decisão, minha mãe tem outra, eu tenho outra, e a gente entende que são gerações diferentes com visões diferentes, de momentos diferentes, e vocês chegam no consenso que é para o melhor do negócio. E legal também que, só para complementar, durante esse processo foi muito importante as conversas. Então, aonde a gente quer chegar? O João aqui como sucessor, ele vai fazer o quê? Ele vai realmente ser o CEO aqui da operação? Ele que vai tomar as decisões? Ou vai ser Isabela, ou vai ser Sérgio, que são meus pais? Então, sentar e conversar onde a gente quer chegar e como é que vai ser feito isso, sana muitos problemas, né? Ele, quando tem uma dificuldade, aí a gente para, peraí, a gente conversou aqui tal dia. Então, o João é que vai resolver isso aqui, não é Sérgio que vai resolver isso aqui. Então, a gente tinha uma missão lá no início que era ser a melhor de Prado Forte. Nossa visão era ser a melhor de Prado Forte. Eu já trouxe outra, ser referência nacional. Então, vocês topam isso, eu vou ter que fazer algumas mudanças. Sim, se topa, e quando tem aquele problema de divergência, a gente topou na reunião. Sim. Então, o que foi aí, acordado, acordo não sai caro. Então, é super importante ter esses acordos na parte da sucessão, com certeza. Isso é legal porque você traz aí um modelo de conselho que ainda não sei se já é formalizado, uma estrutura de conselho, que é uma ferramenta de governança corporativa que é muito importante no processo de sucessão também, né? Então, a tendência é que seus pais, né, que são os fundadores, eles estejam cada vez mais numa posição de conselho, de direcionador dos negócios da família, não só do refúgio, mas do negócio que seu irmão toca e de outros negócios que a família possa ter. E aí traz aquilo que a gente estava falando, né? Vocês deixam de ser empresários familiares para se tornar uma família empresária. Que é uma família que tem a visão de todos os seus negócios, de todos os seus patrimônios e gerem isso como se fosse uma empresa. Eu acho que vocês estão indo para esse próximo passo aí, dá uma olhada nisso, cara, que eu acho o natural é que daqui uns dias vocês constituam um conselho familiar e tenham ou a sucessão trabalhando em prol do negócio, ou executivos. Né? E a família, nessa estrutura familiar que rege ali o que dá todos os direcionamentos, e outros tocam. Porque pode ser um momento que você fala assim, não vou ser mais o cara que está à frente do refúgio, seu irmão fala que não vai ser mais o cara que está na frente do negócio que ele toca. Vocês podem trazer profissionais e a família vai estar num conselho, numa estrutura de family office ali que vai estar direcionando todos os negócios. Diversificando, fazendo outros investimentos, né? E isso é muito importante. Continua acompanhando aqui com a gente, você também, que é o que a gente quer trazer, um pouco desse conhecimento, um pouco dessa experiência, né, para quem está ouvindo a gente. Para quem está junto com a gente nesse projeto, que é justamente isso. Ajudar a passar, né, o empresário familiar e suas gerações a passar por todos esses desafios, todos esses processos de profissionalização, de desafios com as gerações, né, gerar governança, ou estar à frente do negócio, ou estar numa estrutura mais acima, né, que tem profissionais de mercado tocando. E esse foi o intuito. Esse foi o intuito da gente vir aqui, porque passar a nossa história, a gente é muito novo, né? Tem muita coisa para acontecer. Não, o mas intuito já tem era uma história relevante. mas o intuito era ouvir vocês, que são referências, assim, no ramo empresarial. Eu sou fã há muito tempo de João. Sempre foi até um momento de debate. Como é que você toca isso e não tá próximo? Aí eu já vinha com a referência, às vezes, né? Pô, João consegue, como é que eu não vou conseguir? Então, isso é um bom argumento com os fundadores, inclusive. Você não tá aqui dentro, né? Sempre tem aquele questionamento. Então, muito obrigado por esse momento. Assim, isso aqui tá sendo de grande aprendizado pra gente. A gente não vai esquecer disso aqui do nosso primeiro podcast. Tava nervoso ali, tomando café, mas pra que eu vou falar aqui? Mas vocês saíram super bem. Muito legal. Muito obrigado. Quer agradecer a presença de vocês mais uma vez. Obrigado. Para quem tá ouvindo a gente, se puder, segue a gente no canal, né? Eu acho que é importante se inscrever no canal
e dar um like, colocar a notificação lá para toda vez que sair um episódio novo vocês estarem acompanhando. Espero que vocês possam compartilhar, né? O objetivo aqui é transferir conhecimento, poder ajudar os empresários e empreendedores para cada etapa das suas empresas, né? Só para passar também, segue a Refúgio da Vila. @Refúgio da Vila, Instagram. Refúgio da Vila, @Refúgio da Vila. @Refúgio da Vila. @Natu Prado Forte. Pronto, segue a gente lá. E qualquer coisa, manda no WhatsApp. E aí tem o Instagram deles também, porque agora os caras são empreendedores, figuras públicas aí. Como é? @Joba, não? @Joba Lamenha. Joba Lamenha. El Valino, HLVALNO. A gente vai deixar aí depois escrito a E tem produção, um talento, meu amigo, no cavaco. É mesmo? Ave Maria, se botar um papo pra ele fazer o cavaco, ele é melhor que muito artista aí. No próximo podcast a gente Vai ter que A trazer. produção, a vinheta vai ser você tocando cavaco. Sim. Combinado. Obrigado, gente. Obrigado. Quem tá em casa Valeu. aí, Obrigado, um amigo. abraço, né, pra Valeu. todos. Obrigado. Muito obrigado.